Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Tem gente feliz hoje? Amém. Glória a Deus. A esse Deus que é bom, bondade e misericórdia não falta, dura para sempre. Quem crê nisso? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, amado Pai, Deus poderoso, continuamos o nosso culto de adoração a Ti. Alinha, Senhor Deus, nosso entendimento, nosso coração, a Tua palavra, ao que o Senhor tem para dizer, para que tudo aquilo que venha acontecer na noite de hoje não seja produto do homem, mas do Espírito. Venha reinar e governar esta noite, não para a nossa vaidade, mas para a honra e para a glória do Teu santo e precioso nome. Quem crê se manifesta. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Querido, que você já possa abrir sua Bíblia no livro de Salmos, dos Salmos. Quero ler com vocês o Salmo 51. Não todo, um pedaço. Salmo 51, a partir do verso 16. Para o pessoal da mídia, eu estou utilizando a NVI. Salmo 51, a partir do verso 16. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Mais uma vez a palavra sendo assertiva, sendo direta, sem rodeios, desmontando uma série de credos, de crenças que nós carregamos na nossa alma, na nossa cultura cristã contemporânea, alinhado ao nosso evangeliquez, ou seja, esse nosso idioma, essa nossa forma de falar, que nem sempre significa que é espiritual, mas que é apenas cultural, do meio, do jeito de ser crente na nossa realidade. Às vezes a gente se engana muito por conta dessas manifestações físicas da fé, de como a pessoa fala, do que a pessoa fala, que muitas vezes, eu acho até que na maioria das vezes, reflete sim uma vida também espiritual, mas não é garantia nenhuma dessas coisas. E eu sempre alerto isso, porque nós vivemos um tempo hoje, no nosso mundo, no nosso país especificamente, de muitas mentiras, de muitas inverdades que estão travestidas de fé, travestidas de igreja, de crente, de rotina cristã, mas são maquiagens para o ego, maquiagens muitas vezes para uma vantagem até política, maquiagem para um propósito ideológico, para diversos propósitos que são paralelos. Mas a igreja precisa estar cada vez mais alerta, depender menos da imagem e mais do espírito, menos daquilo que é físico, porque aquilo que é físico é deste mundo, e aquilo que é deste mundo é carnal, e aquilo que é carnal pertence ao reino das trevas. Não existe meio termo, nem eira nem beira. O que existe são certezas e apropriações inteiras, que uma parte pertence ao maligno e outra pertence ao reino dos céus. Aqui nós entendemos então, nesse texto, algo muito claro na Escritura. Deus não se move por rituais vazios, mas por corações rendidos, por corações entregues, por corações disponíveis, por corações amolecidos, por corações que se compreendem até mesmo fragilizados, porque a palavra sempre vai apontar para a certeza. Inclusive conversamos sobre isso aqui ontem, no culto de sábado, que o Senhor opera
naqueles que se reconhecem faltosos, se reconhecem que existe algo da sua natureza que é algo diminuto, que ainda é algo pequeno, que é algo que deve e pode ser preenchido, que é algo que deve e pode ser completado. Mas completado com o quê? Com o Senhor. Aquele que não reconhece em si mesmo que ainda precisa ser modificado, que ainda precisa ser alterado, e que isso deve acontecer, preste atenção, todos os dias. Aquele que ainda não está alinhado com essa compreensão não compreende a plenitude da graça do Senhor, não compreende a inteireza do Deus que se revelou a nós através das Escrituras. E isso não é nada difamatório ou pejorativo para a sua vida, apenas revela um caráter ainda imaturo na sua experiência com Cristo, na sua experiência com a palavra. E isso não significa que é porque você tem 6 meses de crente, 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas às vezes porque vivemos entorpecidos por uma série de narrativas que ainda não são a verdade do Senhor. Há um termo que existe hoje na filosofia contemporânea, que o pastor Teobaldo gosta muito de falar aqui, inclusive, que é a pós-verdade. Hoje nós vivemos um tempo que a pessoa escolheu acreditar em alguma coisa e ela vai começar a se rodear de narrativas para poder justificar as suas próprias crenças, suas próprias escolhas. Isso não importa se é o que de fato, no caso da Bíblia, se é o que a Bíblia diz, se é o que a história diz, se é o que os fatos condizem, não importa. O que importa é que eu já escolhi no que eu vou acreditar e eu vou começar a criar uma série de capas, narrativas, de conversas, de histórias, para poder justificar, ao ponto que eu até me convenço de que aquilo é uma verdade. Esse é o período da pós-verdade. Se fala muito, se usa muito esse termo. E esse mesmo discurso existe hoje dentro da nossa realidade cristã. Da nossa realidade cristã, da nossa vida com a igreja. Às vezes a gente já se encapou de algumas crenças falsamente espirituais, de alguns credos que são apenas vícios religiosos e não conseguimos mergulhar na profundidade da verdade do Senhor. Porque ainda estamos presos em algo que não corresponde com a verdade. A palavra no texto que nós lemos de Salmo, eu vou repetir esse texto, no verso 16, quando diz: não te deleitas em sacrifícios, senão eu os traria. Não tens prazer em holocaustos. E no 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Isso está muito alinhado com um texto que a gente gosta sempre de repetir aqui, que o Senhor disse para a mulher samaritana que haverá o tempo que o Senhor procura por adoradores que adorem em espírito e em verdade. Um dos grandes sinais dessa vida que procura viver a verdade espiritual, a verdade que se manifesta no seu interior, é a obediência. A obediência não é sobre simplesmente repetir comandos. Já vivemos tempos assim. E vivemos tempos que inclusive geraram muitas feridas, inclusive nesse ministério aqui, em que às vezes confundimos a forma de liderar células, a forma de fazer parte de governos, e tinha uma fala que graças a Deus sumiu há muitos anos, mas os mais antigos aqui sabem, qual foi o comando, recebeu o comando, tinha uma ordem, era uma postura quase que militar, e isso gerou muitas feridas, em muitos que estão e em muitos que inclusive saíram. Mas chegou um tempo, as coisas foram acontecendo, e a vida do homem, a vida de qualquer instituição, de qualquer grupo, é de que com o passar do tempo, com a experiência, nós acumulamos e chegamos à maturidade. Tanto para os que disseram, como para os que ouviram, as coisas vão mudando ao longo do tempo, e graças a Deus o Senhor tem nos trazido a um período de sobriedade espiritual. O tempo do oba-oba ficou para trás. O tempo de dar mortal para trás, o tempo de criar piruetas e de inventar a moda, de tentar inventar a roda, acabou. É o tempo de viver algo correto e alinhado com a verdade do Senhor, porque a palavra do Senhor é inegociável. Passamos do tempo de criar estratégias para atrair pessoas
a qualquer custo, fazendo qualquer coisa, qualquer música, qualquer palavra, qualquer coisa sendo manifestada dentro daqui. Acabou esse tempo. É o tempo de continuamos fazendo coisas que possam alcançar vidas, mas não a qualquer custo, desde que a palavra do Senhor se mantenha firme e correta no púlpito e também nas nossas vidas. Porque o que é dito aqui no púlpito são palavras alinhadas com a vontade do Senhor, mas dependendo da interferência do coração do homem, pode ser só o homem. E é por isso que o Senhor sabe disso. Ele sabe o que a gente fala por aí, o que a gente canta, como a gente ora, mas no final Ele está olhando para algo muito mais profundo, lá dentro. E às vezes até nos ludibriamos, pensando que são as obras que vão de alguma... A gente sabe que não, a gente já leu a Bíblia, conversamos sobre isso. A fé cristã, principalmente evangélica, sempre relata isso, que nós não cremos que são as obras que nos elevam, que nos colocam em uma posição espiritual diferente, mas justamente porque o Senhor já nos salvou, é que nós estamos alcançados pela graça do Senhor e fomos tocados por aquilo que o Senhor tem para nós. É um caminho oposto. A gente não está construindo nada, a gente está respondendo a algo que já está se movendo dentro de nós. E aí quando a gente percebe isso, e o texto vai dizer, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, porque no anterior disse que ele não tem prazer em holocaustos. O prazer dele não é especificamente no sacrifício, mas o que esse sacrifício representa, qual é o contexto que está em volta disso. Não é o ato pelo ato, a prática pela prática, não é orar por orar, não é o hábito da oração que vai te fazer algo diferente, mas é o coração de quem ora que vai revelar algo diferente. Você pode ter uma prática, eu oro todos os dias e tal, não sei o quê, mas isso está alinhado a uma série de outras posturas que não correspondem ao que o Senhor espera de você. É melhor até parar de orar, se for o caso então. Se isso vai ser algo que vai te fazer parar um pouco para refletir na sua vida, porque você está fazendo o que a palavra já apontou. Está pedindo, mas está pedindo errado. Está orando, mas está orando errado. Está orando para quem? Para o quê? Se o seu coração ainda não vive a plenitude da palavra-chave de hoje. Se o nosso coração ainda não chegou lá, na humildade, que é esse esvaziamento de nós mesmos. Ah, mas Jesus sabia. Jesus compreendia a plenitude dessa palavra. Porque nós já sabemos que a palavra revelou que ele era o amor encarnado. Mas tem vários outros termos e expressões que poderíamos dizer que também era ele encarnado. A humildade é uma delas. Porque se teve um sujeito neste mundo que se esvaziou de alguma coisa para viver a plenitude do bem, foi Jesus. Porque estamos falando de um Deus que encontrou tempo e disposição para se fazer homem. Se a gente for tentar entender a plenitude do que é ser um Deus e perceber em nós o que é ser um homem e tentar sentir por que Deus fez isso, a gente não consegue encontrar a resposta. Mas mesmo assim ele fez e caminhou até a cruz, que é onde centraliza a nossa fé. Porque foi ali onde a graça, de fato, inicia o seu período. Porque foi o sacrifício, o sangue derramado, que mostra a pureza da humildade do Senhor Jesus. Porque é no sangue derramado que nós entendemos que existia um pacto na relação de Deus com o mundo, que precisava de sangue no chão, de sangue derramado. Era por isso que várias crenças procuravam respostas no derramamento de sangue, e inclusive os próprios judeus tinham sua adoração, seu sacrifício em altares em que tinha derramamento de sangue. Essa era uma relação espiritual que existia do reino dos céus com a terra, mas existia uma forma de cessar toda essa necessidade e criar um vínculo permanente, um acesso puro que conectasse os homens a Deus. Quando um homem puro se colocasse no lugar deste cordeiro, para que fosse sacrificado, e mais uma vez, derramamento de sangue. Mas foi ali, naquele momento, quando aquela gota de sangue cai ao chão,
que trovões, terremotos se começam em Jerusalém. E os santos começam a ressuscitar e entram pelos portais de Jerusalém. Porque havia algo novo começando ali. Porque houve uma decisão no Senhor em permanecer fiel ao seu propósito. E a decisão se completa, ou como ele mesmo disse, está consumada na cruz. Essa é a graça que nos alcança nessa noite. E que revela algo muito poderoso. E que as coisas grandiosas do Senhor não estão nas coisas complexas, mas em coisas muito simples. Ele ama, Ele nos inunda de misericórdia, Ele nos perdoa, Ele nos restaura, e Ele chega com essa palavrinha poderosa que nos é revelada com a cruz, a graça. Que é essa presença de Deus que marca algo que revela a nossa impureza, porque não merecíamos, mas mesmo assim não fomos alcançados. E veio de graça. Queridos, primeiro ponto que nós precisamos entender, em um sermão que o tema é humilhai-vos, e Ele se fará presente. O primeiro ponto é que precisamos reconhecer quem nós somos diante de Deus. Eu tenho uma palavra muito simples para a igreja hoje. Eu sei que é uma contramão de muito discurso, mas sabe quem nós somos diante de Deus? Nada. Agora, quem Deus nos fez diante dele? Algo. Ele deu propósito e deu sentido para quem não valia nada. Ele deu um futuro para quem estava condenado. Ele deu justiça para quem estava morto. E mais do que vida, vida em abundância. Este é o Senhor que eu creio. Que consegue ir além das nossas próprias crenças e que vai muito além das nossas próprias expectativas. Quando nós entendemos a plenitude desse direcionamento de como Deus se revela, nós somos alcançados por um sentimento novo. Porque nós ficamos constrangidos. Porque o amor do Senhor constrange. Quando a gente percebe quem nós somos diante dele e sabemos o nível do amor dele, é constrangimento a palavra. Eu muitas vezes, em oração, me vem só uma pergunta: por quê? Por que é a palavra que muitas vezes me cerca? Mas aí às vezes a gente vai ali, vai na profundidade daquela experiência, e é uma pergunta que não precisa ser respondida. A resposta já é muito clara na Bíblia, porque Ele é amor. Mas nós queremos encarar muitas outras questões sobre Deus e esquecemos o que Ele simplesmente fez. Ele já te acolheu e Ele já te tomou para Ele, já te arrebatou, já te segurou, já te trouxe para perto do peito dele. Porque este é o Senhor que eu creio. Aquilo que o Senhor está fazendo, querido, vai muito além do que nós podemos compreender e entender. Isso significa que a nossa expectativa não contempla Deus, não diz quem Ele é. E é aí que muitas vezes nós falhamos. Porque queremos absorver algo que não existe na nossa relação com Ele. Porque às vezes queremos que viver um tempo para as respostas de algo que não virá naquele tempo. Queremos, às vezes, usamos até algumas palavras na nossa vida de oração. Até recomendo à igreja retirar algumas palavras do seu vocabulário. Eu determino, Senhor. Você não determina nada, querido. Nada. Quem é você diante de Deus para determinar alguma coisa? Retira palavras como essa do seu vocabulário. Peça ao Senhor. Fala que o Senhor te deu poder, sim, te deu autoridade. Mas cuidado com os termos que violam a soberania de Deus. Deus vivia a plenitude dessa soberania de uma maneira muito aproximada com as pessoas no Velho Testamento. Quando chega no Novo, nós nos convencemos de que Deus ficou mais apático na sua relação, o que não é verdade. Tem compreensão que
que o período da graça começa com o sacrifício do filho dele? Como é que ele ficou mais distante? Se agora o que antes era só presença de um universo espiritual, agora se revela num campo físico, de um homem que andou entre nós. Muito mais próximo. Ananias e Safira não tinham entendido a plenitude disso. Prometeram a Deus um sacrifício, um valor em dinheiro, de uma venda de um terreno. E o que aconteceu? Não cumpriram. Consequência? Morte. Porque Deus estava no período da graça já, no período da igreja já acontecendo. Com Pedro gerenciando essa situação. Aquilo acontece e fica um recado para a igreja contemporânea. Deus não mudou. Ele é o mesmo e permanece sendo Deus. Então por que Deus não se manifesta ainda da forma que se manifestou para Ananias e Safira? Não sei, mas ele já se manifestou nesse período. Então, vigiemos. Precisamos continuar com o nosso temor e respeito à soberania desse Deus, onde não há nenhum rei, nenhum governador, nada neste mundo que se sobreponha ou se aproxime de quem é este Deus. E que às vezes não estamos falando de reis e imaginamos pessoas, mas às vezes esses reis são ídolos que nós levantamos na nossa própria história. São vícios que nós carregamos ou apenas o nosso próprio ego, tentando disfarçar a nossa vaidade das coisas que desejamos, das coisas que queremos e travestimos isso de fé, dizendo que eu vou ter, vou conseguir porque eu tenho fé, mas às vezes é só a nossa vaidade gritando. Quando o nosso coração se desprende e morre para viver um renovo e nascer de novo no Senhor, nós aprendemos o que pedir, nós sabemos o que viver, e algumas coisas param de ser ditas, param de ser solicitadas ao Senhor, porque a gente começa a entender o que realmente vale a pena. Aqui nós entendemos que o ponto que nós falamos é reconhecer quem nós somos diante de Deus. Então algo que precisa também ser lembrado, que humilhar-se é admitir limites. Não somos autossuficientes, pastor. Se eu não posso realizar tudo sozinho. Eu acho que eu não posso realizar nada sozinho. E tudo que eu acho que realizei sozinho é uma grande ilusão da minha mente. E é por isso que a nossa gratidão precisa estar alinhada todos os dias. Se tem uma oração que precisa ser feita todos os dias, é a de gratidão. Pelo que o Senhor tem realizado em nossa história, em nossas vidas, na vida dos nossos amigos, das nossas famílias, das pessoas que nem conhecem a Deus, e mesmo assim Ele tem agido em misericórdia em favor delas. E aqui eu creio que Deus Ele se aproxima de uma maneira especial de quem reconhece tudo isso. Assim, fechando esse primeiro tópico, Deus resiste ao orgulho, mas acolhe o simples, porque o coração quebrado, ele é um coração quebrado, mas ele não é um coração rejeitado. Falamos muito sobre isso ontem. Um coração quebrado pode ser quebrado, mas não é rejeitado. Você pode viver sua simplicidade, viver seus limites, mas reconheça sempre que é gente, que é pessoa. E esse reconhecimento da sua natureza humana envolve em saber que algumas vezes você vai estar quebrado. Você vai estar fraco, falido. Mas lá estará o Senhor para te levantar. Não é um coach, não é um livro, não é algo especial de uma mandinga, de alguma coisa que eu faço, ou só vai dar certo se fulano vier aqui em casa, se Beltrano fizer tal coisa. É se o Senhor encontrar a porta da sua alma aberta. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Então, queridos, nós entendemos que se a humildade tem todo esse poder, ela abre espaços para Deus agir. Nós cantamos aqui tantas vezes, vai fazer 20 não, eu ia dizer 20, mas tudo isso não. Vai fazer 18 anos, né, que a gente canta aqui sobre humilhar, aqui na igreja. Vai fazer 18 anos. Eu sei exatamente que vai fazer 18 anos,
porque eu sei exatamente a primeira vez que essa igreja aqui ouviu o Seu Me Humilhar, como igreja. Foi no dia 18 de janeiro de 2008. Rapaz, tem dia que até eu me assusto comigo mesmo, viu? Por quê? Porque foi a data do primeiro dia, do primeiro Se Joga, em Sobradinho. Quando o Jaldo pregou, e Jaldo sempre foi, na época a internet não era como hoje, ele sempre foi o grande pesquisador dessas coisas, descobria tudo, né? Primeiro que todo mundo. E um belo dia, eu até já tinha um CD dessa banda, mas na época a banda ela era uma banda disco, de groove. Eles de repente mudaram para um estilo mais de adoração, eu não conhecia. Aí Jaldo chegou no Se Joga com o Seu Me Humilhar. Aquilo fez um sentido enorme no meu coração. E aí nós tínhamos uma banda aqui na igreja que era o Asas, que também era o nome da rede de jovens antigamente. E o Asas começou a tocar essa música várias vezes, e praticamente todos os distritos em algum momento começaram também a pegar essa canção. Já fica aí o recado, né? Você me perguntou mais cedo, né? Você é alinhado, você é... E aí, essa canção fala: se eu me humilhar diante do seu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, pois mais vale um dia no centro do teu querer do que toda a vida sem te conhecer. A grande beleza desse verso é porque está falando em... Existe uma condição para obter algo, é a humilhação. Mas esse sujeito que entendeu o que é a humilhação, ele não está disposto a usar esse recurso que ele descobriu para obter coisas mirabolantes, materiais, porque ao mesmo tempo que ele descobriu isso, ele descobre outra coisa: mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem te conhecer. O humilde, sabe o que ele pede? O Senhor. Ele pede mais de Deus. E quem pede mais de Deus, querido, vive a consequência do que é viver com Deus. Porque ele começa a buscar o reino de Deus e começa a buscar a sua justiça. E aí ele descobre que as demais coisas são acrescentadas. Viver com Deus e viver com o Senhor é consequência. É viver as consequências da graça. Não é acelerar, nem pular etapa, nem pular processos, mas viver as consequências do dia a dia, de uma consequência que nunca será negativa, porque sempre será produto da boa vontade de Deus. Quem se curva diante de Deus encontra graça para permanecer com Ele todos os dias. O segundo ponto: abrir o coração em sinceridade, porque Deus não busca aparência, mas verdade. Palavras bonitas, eloquentes, bem pronunciadas, elas não substituem um coração honesto. Essa semana eu tenho um amigo que é um amigo muito, muito próximo, muito íntimo. E ele é um cara muito temente a Deus, apaixonado por Jesus, demais. Ele não é daqui da igreja não, muito apaixonado por Jesus e muito sensível às coisas do Senhor. Mas ele tem uma questão, ele tem uma dificuldade com a fala. Ele não consegue falar, se comunicar da maneira que ele queria. Até a própria voz dele, a língua dele atrapalha um pouco a comunicação. E ele, essa semana, conversando comigo, ele disse assim: eu mesmo tenho muita dificuldade com tudo, em me expressar, em dizer as coisas que eu quero dizer, em entender quando alguém está pregando, está falando. Eu sinto às vezes muita dificuldade. E eu me sinto muito limitado. Eu disse: não é não. Porque muitas vezes, nas suas atitudes, nos seus gestos, a sua vida falou ao meu coração. Às vezes a sua aliança na amizade comigo falou ao meu coração. E o Senhor, através da sua vida, da forma que você caminha com quem você ama, o Senhor está impactando vidas através disso. Sabe por quê? Porque as atitudes dele são atitudes honestas. O que está importando não é o que ele está me prometendo, mas o que ele está fazendo. O que está importando não é o que ele está cantando, mas onde ele está de fato se colocando. Um termo da moda, né? Posicionamento.
é isso que de fato vai importar aos olhos do Senhor. É claro que algumas pessoas vão pregar com mais eloquência do que outras, outros vão cantar mais afinados do que outros, outros oram bonito mais do que outros, mas o que o Senhor procura está lá dentro. Adoração em espírito e em verdade. Porque Deus conhece o interior antes de conhecer o exterior. E esse princípio da honestidade também poderíamos chamar de sinceridade. E é aqui que é o início da restauração. Porque, queridos, onde há verdade, há cura. Onde há rendição, há presença de Deus. Se não tiver joelho no chão, prostrado, e isso também não só no sentido físico, mas no sentido de alma, de alguém que se dispôs, que se esvaziou, que quebrou a sua altura, que foi abaixo, não tem presença. Não tem presença. Porque Deus só entra nos corações que se abrem para Ele. Ele lhe convida mais uma vez nessa noite. Abra o seu coração para o Senhor. Não é ficar perfeito, se ajustar. Deixa eu melhorar aqui. Não espere por isso. Porque se você estiver esperando por uma melhora tomada pelas suas decisões, elas nunca irão acontecer. Porque elas são movidas por uma crença que você carrega de que você ainda é autossuficiente. Que há algo que você pode fazer por você, mas você não pode nada. Porque você não tem poder nenhum. Você não carrega nada que possa de fato solucionar problemas. Os seus ou os dos outros, muito menos os dos outros. Tudo que você pode fazer é se desprender de tudo e dizer: Senhor, agora vive não mais eu, mas venha Cristo, venha viver em mim, venha ser o meu entendimento, a minha mente e o meu coração. Terceiro ponto, render-se como ato de adoração. Porque quando nós nos humilhamos, estamos entregando o controle. Tinha uma música, não é do meu tempo não, mas eu ouvi falar que tinha uma música que dizia assim: solta o cabo da nau, solta o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Tinha até uma piada na internet que tinha um pregador que achava que Danau era um personagem bíblico, né? Então Danau não soltava o cabo, Danau, sabe essa história, pastor? É desse tempo. Solta! O cabo da nau era um cabo que direciona as embarcações à vela. Solta o remo, solta o timão, solta aquilo que conduz. Deixa que o vento, e uma das palavras que é traduzida por pneuma, espírito, é vento. Deixa que o Espírito te carregue, que o Espírito te leve. Dependa do Senhor, sem medo. Entrega o controle. Entrega o controle. Querido, entrega o controle. Nem tudo precisa estar nas nossas mãos. Eu queria que meu filho Bento estivesse aqui no culto hoje. E quando ele está assistindo, ele quer tomar conta do controle, Vanúbia. Não tem quem faça ele soltar o controle. Sabe por quê? Porque ele sabe que se... Ele às vezes até esconde o controle. Ele esconde o controle porque ele não quer que eu desligue. Ele não quer que eu baixe o volume. Ele não quer que o pai faça alguma coisa. Mas, querido, o pai sabe mais do que o filho. Não esconda o controle de papai, não. Vou gravar esse vídeo e vou mandar para ele hoje. Não esconda o controle de papai. Porque ele sabe operar melhor do que você. Esse é o Deus que eu creio. É o que você crê? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Então, quando nós confiamos, aqui nós fazemos um novo link. Confiar é um gesto de adoração. Porque a adoração é sacrifício. E, querido, confiar é sacrificar. Sacrificar a si mesmo. Esvaziar do próprio ego. Da capacidade de achar que domina tudo. Se esvazia. Isso é adoração. Glória ao Senhor Jesus. E quando você permitir que Ele venha tomar o controle, a presença dEle mudará totalmente o ambiente. Porque assim Ele muda o coração. Ele muda a sua casa. Ele muda a sua comunidade. Ele muda seu trabalho. Ele muda a sua
história. Ele vai mudar tudo. Quem crê que o Senhor pode mudar tudo? Quando nos humilhamos, Deus se faz presente e tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Esse é o Senhor que eu creio. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Eu acho que eu não tenho mais nada para dizer para a igreja hoje. Foi rápido, não foi? Eu acho, né? Nem sei quanto tempo deu. Mas igreja, às vezes eu sou tomado de alguns sentimentos, às vezes eu estou muito feliz, às vezes eu estou muito triste. Às vezes eu estou cheio de energia, às vezes eu estou muito cansado. E eu oro para o Senhor para que isso não seja algo que seja simplesmente por conta da minha condição, por conta de algo que eu carrego. Alguns da igreja sabem que eu sou laudado com um déficit de atenção. Eu tenho um TDAH em um determinado grau relativamente disfuncional, mas mesmo assim eu sei que o Senhor tem usado a minha vida. Mesmo nas minhas limitações, é o meu espinho na carne. Mas mesmo com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, mas eu sempre peço ao Senhor para que não seja algo que seja resumido a isso, que seja também uma lembrança do quão homem eu sou e dependente de Deus. Nós comentamos aqui no culto ontem, do sábado, o quanto Deus usou diversos homens através das suas fragilidades, e que pegou homens que estavam vivendo um momento de glória, de uma experiência com Deus magnífica, e pôs ele no seu lugar só para lembrar que ele era homem. Como fez, por exemplo, a história que narramos ontem com Elias. E Elias desafia os profetas de Baal, levanta um altar, enquanto os adoradores de Baal estão tentando fazer cair fogo do céu, nada acontece, e Elias está, a palavra é essa mesmo, zombando dos profetas de Baal, tirando onda, falando diversas coisas, provocando os caras. E pode um Deus que nem existe fazer fogo cair? Ele começa a fazer várias zombarias. Quando chega a vez dele, cheio de autoridade, manda ainda cavar um poço em volta do altar, para que não tivesse a ideia de que tinha algum truque, que ia vir fogo de outro lugar, algo do tipo. E aí vem fogo, e o fogo queima tudo, fogo queima a água, inclusive. Ele evapora o calor, acaba com tudo que está ali. Estava cheio, não estava não? Elias não sai dali cheio de moral, não? Grandioso. Como se não bastasse, ainda pega a espada e sai arrancando a vida dos profetas de Baal. Estava cheio. Aí Jezabel diz assim: eu mudo de nome se até amanhã não tiver feito com ele o que ele fez com os meus profetas. E manda o recado. A ameaça chega para Elias, o que acontece? Medo, desespero, angústia. Cadê aquele homão? Cheio de coragem, botador de banca e de moral, tirador de onda. Cadê ele? Cadê o tirador de onda? Morrendo de medo. Uma ordem de morte, uma sentença que veio. Mas espera aí, Deus não é aquele que manda fogo do céu? Por que ele não continuou crendo? Porque Elias era homem, tomado de tristeza, de desespero, começa a marchar para o sul, apressado, tentando fugir. Mas o Senhor não abandonou Elias, porque Deus sabe das suas fragilidades, Deus sabe das suas fraquezas, Ele sabe que você é gente. Mesmo Elias tendo esse momento de incredulidade, Elias dorme e acorda, e ao seu lado está pão e água. Porque mesmo no seu desespero, mesmo na sua angústia, ou até na sua incredulidade, ainda há provisão. E ali o Senhor começa a tratar o caráter daquele homem, mais uma vez, e sai dali ainda mais forte, porque às vezes a gente precisa. Davi era um homem pequeno, não vou narrar a história toda não, o pessoal que estava aqui ontem, mas fez coisas grandiosas porque Deus o colocou naquele lugar. Depois cai, depois volta. Inclusive esse salmo é dele.
porque no seu coração em algum momento encontrou algo muito precioso para Deus: arrependimento. E só se arrepende quem é humilde de coração. Não existe cultura de arrependimento onde não existe humildade. Não existe cultura de arrependimento onde não existe desprendimento de si mesmo. Não existe nada disso. Davi fez atrocidades, fez coisas terríveis, mas nós entendemos que a palavra também o coloca em algumas ocasiões como homem segundo o coração de Deus. Que modelo é esse, fazendo as coisas que fez? Porque Deus sabia que Davi era homem, e Ele nos empresta qualidades do Espírito, qualidades que são dele, que nos aproxima e nos permite viver redenção diária, e essa nós chamamos de graça, e junto com ela o arrependimento. Arrependa-se hoje, arrependa-se amanhã, carregue no seu coração, no seu entendimento diariamente as certezas do quão vazio você é sem Deus, do quão pobre você é sem o Senhor. Carregue todos os dias essa convicção. Não é esse achismo, não é essa teologia ou essa ideia, é essa certeza de que você é pó, é pobre e nu, e o Senhor te vestiu, colocou um anel em seu dedo e te chamou para um grande banquete. Porque é assim que o Senhor faz. É assim que Ele fez com o filho que estava abandonado, revelado na parábola. O tirou da imundície dos porcos para viver a plenitude da paternidade dele. Este é o Senhor que eu creio. Amém?